A grande comoção desencadeada pelos lamentáveis episódios ocorridos recentemente nos Estados Unidos levou muitas das orquestras brasileiras a se posicionarem contra o racismo. Contudo, houve um número significativo de comentários e publicações taxando esses grupos de hipocrisia e oportunismo, uma vez que a proporção de músicos negros e musicistas negras nas sinfônicas brasileiras é extremamente baixo, especialmente quando confrontada com a porcentagem de negros e negras na população brasileira. Além disso, regentes, solistas e compositores negros e negras são raramente ou nunca convidados das orquestras. E mesmo entre os integrantes de uma mesma orquestra, há a sensação de que os músicos brancos gozam de maior projeção ou favorecimento. Infelizmente, não há um estudo mais aprofundado sobre esses dados, mas, empiricamente, esse fato pode ser facilmente constatado. A política da instituição tem que estar coerente com uma estrutura econômica, política, social, para que a gente consiga andar nessa discussão. Então, se eu acho que a população brasileira está se movimentando, pouquíssimo. A questão que a gente teve do assassinato, agora 2 recentes nos Estados Unidos, acenderam essa discussão, e eu acho que pode acontecer o que a Gabi falou. Agora, então, ferveu, todo mundo põe post, todo mundo fala, todo mundo quer debater, tem live todo dia sobre Black Lives Matter, mas quanto tempo vai durar isso? Nós temos que nos encarregar de fazer com que isso não pare, não acabe. Provocar a discussão é fundamental. Se esse tema é prioridade na orquestra, é prioridade em todo e qualquer núcleo social, inclusive na orquestra, né? E que é o nosso meio, tem que estar em todo lugar. Todo lugar que eu atuo, na minha profissão, né, na minha condição de artista, ou de professora, ou de pesquisadora, eu tenho que colocar isso em discussão. Eu tenho discutido isso quase todo dia. Eu faço uma pergunta, eu tenho feito muitas entrevistas, e eu sempre pergunto ao meu convidado como é que ele está vendo essa questão. Porque a gente tem que multiplicar a palavra, né? E só para finalizar, hoje mesmo nós trocamos algumas ideias no WhatsApp, mas que a questão da instrumentista que foi demitida na Orquestra Sinfônica de Austin, no Texas, foi demitida por fazer postagens racistas no Facebook. A orquestra, então, montou uma comissão, avaliou as postagens e decidiu não só demiti-la, mas colocar uma nota à comunidade em geral, explicando que aquela postura não condiz com a política daquela orquestra, né? Então, é muito mais que se posicionar a favor de um movimento, é tomar uma ação, é fazer alguma coisa com relação a isso. Então, é isso que nos falta aqui. Então, não podemos ainda avaliar, de novo, a mobilização, porque a mobilização, por enquanto, ela é extemporânea. Nós precisamos de continuidade. Então, vida longa aos debates. Tereza Cristina, qual a sua posição em relação a isso, né? O racismo estrutural é debatido dentro das orquestras ou ainda é um tema pouco tratado? Imagina, não, acho que nem um pouco. Também acho que muitos negros, né, não têm nem essa consciência de que é negro e de que precisa cuidar disso também, né, de estar atento a isso, né? E como, assim, sendo negra e sendo mulher, como pega muito essa questão do machismo na orquestra, é pesadíssimo, isso é muito pesado para a gente, o ambiente, assim, parece que você entra na orquestra, né, tanto homem, né, agora não tanto, muito menos, no meu tempo, quando eu entrei no orquestra profissional, mas nas outras também, né, a orquestra jovem não é exceção, sempre, mais colorida, a nova geração está sempre melhor, né, mais colorida, tem mais mulher e tudo, naipe de violoncelo, já toquei várias vezes naipe de violoncelo que só tinha mulher, né, mas, assim, em geral, parece que você está... É um clube, né? Você entra num clube de homens e brancos. Aí você passa, fica aquele silêncio, né?
tem um grupo de pessoas conversando, você, opa, será que eu posso entrar aqui, né? Mas isso e é muito presente a questão do machismo. Agora, você imagina, você soma o machismo com o racismo, né? Então, é pouco discutido. Eu acho que não precisamos entrar no tema do machismo agora, mas precisa ter a consciência. Eu vou falar assim por mim, com toda sinceridade, que com os eventos e com os debates, as discussões, eu já dei outras entrevistas também, eu não sabia, eu era ignorante esse conceito do racismo estrutural. O que é? Comecei a correr atrás, preciso procurar saber. Então, recomendo a quem está assistindo aqui e ainda não se informou, tem que correr atrás e dar uma olhada. Teve um Roda Viva com o professor Silvio, né? Almeida, que eu assisti aquilo 2 vezes já, para me informar, para entender o que é esse racismo estrutural, né? Eu acho que a gente tem pouca consciência e também a coisa não vai iniciar diretamente aí já na orquestra profissional. Ela tem que começar mais cedo, já nas escolas, né? Tem uma coisa simples que todas as orquestras podem fazer para já melhorar essa questão de representação de outras raças nas orquestras. É bem simples. Biombo. Coloca biombo desde a primeira fase até o final. Realmente contrata uma empresa terceirizada para conduzir essa prova, que vai garantir a autonomia que é a Juvenil ou outras que já assisti, né? Tem assim muito desfalque, é triste, vergonhoso, como a Sônia e todos falaram, né? Mas assim, tem muitos negros assim, músicos, muitos mesmo, mas a gente não vê, né? Isso a gente não vê e ninguém assim introduzido realmente, ou muitas pessoas, como eu já disse. Mas uma coisa interessante que a Sônia disse sobre a política, né? Como a gente vai avaliar uma coisa que não existe, né? Não, a gente não vê. Eu creio que, assim como o texto que você disse veio, né, antes da pergunta, que fala sobre quando teve aí as postagens, né, e tudo mais, e os comentários, realmente por isso, né? Porque ninguém fala nada. As orquestras não se posicionam, né? Não tem nada assim se posicionando mesmo sobre aquele assunto antes. Aí quando tem, né, um movimento, aí vai lá e posta e só, e pronto, nunca mais se fala sobre isso. Então eu acho isso triste e o primeiro passo é falar, como a Sônia disse, né? Falar sobre isso e quanto às orquestras, a responsabilidade das orquestras, a minha opinião é que as orquestras sinfônicas, tanto aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, também lá na Europa, eles têm que agora pensar de estabelecer uma meta, não uma cota, uma meta de atender realmente o seu público. Se seu público consta uma porcentagem X de minoria, independente do classe ou de raça, eu acho que cabe realmente na direção dessas instituições de simplesmente verificar que os convites aleatórios, porque esses convites para regentes, sabe, convidados, para solistas convidados, na verdade, essas pessoas não fazem provas para entrar nessas orquestras. Eles são simplesmente escolhidos aleatoriamente. Então, o fato de ter orquestras que somente escolhe apenas, sabe, de 1 ou 2 grupos, quando tem dezenas de grupos, sabe, no seu público, mostra uma falta
de maturidade, de falta de reconhecimento da sociedade geral, porque eu acho que é a obrigação de orquestra sinfônica de representar a comunidade